E aí, gente? Hoje eu tô mais calma um pouquinho. Não que as coisas tenham mudado, nada mudou. Pelo contrário, né? Hoje a gente tem mais coisa para cuidar do que tinha ontem, de uma maneira não muito positiva. Mas a gente oscila e sacode a poeira e vamos de volta, né? Hoje a gente está terminando um clipe aqui, eu e meu marido. A gente tá dando uma corridinha para ver se faz. É um clipe com uma música muito bonitinha que a gente fez. E aí a gente queria falar sobre resgate e adoção. Aliás, esse é um tema que eu tô tentando desenvolver para uma palestra. Opa! Para uma palestra. Eu e os meus problemas técnicos. Estou tentando desenvolver porque, assim, eu falo muito nas palestras sobre veganismo em família, que é a ética na prática. E eu acho que isso tem sido um tema muito legal porque, assim, aproxima as pessoas para que a gente não fique com o tema veganismo de uma maneira tão mística, né? Achando que é coisa para gente muito especial. Mas tem funcionado... Oi, Beth. Então, eu costumo fazer as palestras quando as pessoas me chamam, onde me chamar, eu falo, eu dou palestra até na garagem, é só me chamar. E no Vegnice tem um espaço bem legal que o Rama Vegano promove, e aí as pessoas vão lá e falam sobre veganismo sobre diversos aspectos. O pessoal do Vedas sempre está presente e por aí vai. Então, eu costumo falar sobre veganismo em família. Uma família completamente diferente, assim, não é o clichê da família, porque a gente não tem aquela coisa social de achar que a família da gente é o núcleo mais importante do mundo, não é nada disso, pelo contrário. A proposta que eu faço de falar de veganismo em família é de falar o quanto é mais possível a gente praticar a ética no cotidiano, no dia a dia, se a gente está junto, participando dos mesmos problemas, dos mesmos conflitos, das mesmas coisas boas, das mesmas soluções. Então, isso vira uma prática diária e o treinamento faz toda a diferença. Boa noite, Roberto. Faz toda a diferença na vida da gente, porque é quando a gente reafirma uma coisa diversas vezes que a gente realmente começa a poder falar sobre ela, experimentando, a gente pode transmitir para o outro com mais veracidade, né? É muito mais fácil a gente falar sobre alguma coisa que a gente já experimentou, se está dando certo, onde é que são os pontos nevrálgicos, onde que a gente costuma encontrar conflitos para desenvolver a empatia. E sempre levando em consideração que eu gosto muito de dizer que a gente é artista, tem uma liberdade muito grande, é mais fácil a gente não precisar falar de uma maneira pesada de veganismo, porque a gente tem a arte, né, que é um veículo muito suave, muito bom, benigno, né, traz alegria. Mas que não é uma condição sine qua non para a gente ser vegano, não. A prática da ética, ela é para todo mundo. É para todo mundo fazer do seu jeito, dentro da sua condição, dentro daquilo dos aspectos que são mais fáceis ou mais difíceis. Então, assim, o que eu acho mais importante é que a gente crie um hábito de se comunicar das mais variadas formas, utilizando todos os meios possíveis. Então, se a gente tem confraternizações, a gente confraterniza, a gente está presente nos lugares onde a gente extrai, se abastece de força, né, de alegria, de potência de vida para estar junto e praticar o veganismo. Quando precisa se mobilizar em torno de uma ação de protesto, né, uma pressão que a gente precisa fazer, a gente se reúne também.
E isso tudo, partindo do núcleo familiar, fica muito mais viável, porque a gente já sai de casa abastecido, né? Abastecido dos conceitos, abastecido da convicção e abastecido também dos meios hábeis, que é o quê? A gente já sabe se deslocar, a gente já tem uma ideia de como faz para comer, como a gente faz para se posicionar socialmente, né? Como dizer sim, como dizer não, que é uma parte também muito importante. Então, eu costumo dar palestras a respeito de ética na prática, veganismo em família. E aí lá a gente bate papo, a gente conversa, fala sobre as curiosidades cotidianas, como é o uso dos produtos em casa, o consumo, o descarte, como que a gente faz para lidar com as questões familiares, com as questões entre parentes, como que a gente lida com as questões no colégio, né? O Mini Vegano tem experiências assim diárias de colégio, de como é com o pessoal da cantina do colégio, os professores, né, os colegas de classe, os colegas que não são da classe, as viagens que eles fazem, as propostas que os professores fazem de visitar zoológicos e etc. Então, o assunto é bem vasto, a gente falar de veganismo no cotidiano, na prática, aplicado, é um assunto muito vasto e normalmente uma hora e meia é assim, passa que a gente nem percebe. Só que aí eu dou continuidade, porque daí a gente se encontra de uma outra maneira em comunicação, às vezes por mensagens pelo telefone, WhatsApp ou em encontros sociais mesmo. E eu sigo, né, tentando elucidar um pouco as dúvidas que as pessoas têm a respeito da nossa experiência, que não é e nem tenciona ser um modelo, mas deseja ser, sim, uma inspiração, para que as pessoas entendam o quanto é possível a gente praticar a ética, o veganismo e entrar numa causa tão séria, tão filosófica, sem enlouquecer, né? sem criar mística mesmo. Mas aí o assunto começa a desmembrar. Então eu falo de veganismo na prática, no cotidiano, que quer dizer o quanto de vez em quando acontecem coisas como ontem, um dia muito tumultuado, a exacerbação emocional da gente, o quanto a gente flutua mesmo, e aí retoma as forças e volta para o eixo e volta para a luta, porque o negócio não pode parar. E aí, um dos assuntos que a gente gostaria muito de falar e que eu estou desenvolvendo algumas palestras a respeito a quebra desse paradigma da relação com os animais, que estão sempre pairando em extremos que ou é uma relação equivocada, torta, distorcida, onde o homem se apropria da vida do animal, se apodera e desconsidera completamente o direito que os animais têm. Então ele consome, ele explora, ele maltrata, então se obriga a entrar num extremo oposto que não é veganismo, necessariamente pelo menos, que é uma relação de afeto também num outro extremo. Porque o vegano não precisa ser necessariamente um protetor ou um resgatador de animais, como é o nosso caso aqui. Nós transformamos a nossa casa num pequeno santuário. Mas quando o vegano decide que também quer ampliar o seu ativismo, a sua prática vegana e quer sim atuar dentro desse setor de resgate, é necessário que a gente elucide muita coisa, porque a maneira como a gente aprendeu a se relacionar com os animais é uma relação tão desinformada e pior, além de desinformada, mal informada, né? Informada de uma maneira errada, que o que acontece é que normalmente a gente vai cometer muitos erros. E eu já passei por isso, inclusive, de quando perdi um animal, eu me sentindo muito, muito triste, muito abatida, né? Porque é horrível mesmo. As pessoas, na tentativa de me consolar ou de me fortalecer, elas diziam, nossa, Nana, mas não fica assim, você fez tudo o que pôde, o importante é que você está aprendendo.
E eu acho que a gente precisa limpar esse equívoco, porque o aprendizado da gente não pode custar vida de ninguém. A gente não pode aprender às custas de custar a vida do outro, né? Não pode aprender através da morte. Então eu vou perder não sei quantos animais porque eu estou falhando, porque eu não me preparei. E aí, ótimo, eu aprendi. Bom, aí a gente volta para a estaca zero, porque esse é exatamente o equívoco que se comete. O animal não está no mundo para nos servir, para servir ao homem e para nos fazer evoluir ou aprender o que quer que seja. Nem nos laboratórios das faculdades, nem... eu fiz biomedicina, então eu tive a infelicidade de estar dentro de um laboratório onde havia vivissecção, né? Lamentavelmente, eu não tinha na época um preparo para me posicionar e eu só chorava, só. Mas enfim, hoje a gente tem como orientar as pessoas, tanto na questão de como combater essa prática tão hedionda, como também na hora de fazer um resgate, se esse for o propósito do vegano. Porque o vegano, na verdade, ele respeita a vida, os 3 direitos básicos dos animais, que é vida, liberdade e integridade, e ele luta para que isso seja uma coisa homogênea, que seja para todo mundo, que todo mundo faça isso, né? Não necessariamente um resgatador, mas quando resolve ser um resgatador, então é hora da gente entrar em acordo, né? E começar a levantar as informações necessárias para que a gente faça isso. Então, em breve a gente vai fazer umas palestras e eu quero conseguir fazer uns vídeos falando sobre isso. Eu andei escrevendo uma cartilha, mas precisei de muito tempo e eu tento me dividir entre tantas tarefas que às vezes a gente precisa deixar algumas no stand-by e seguir com outras, concluir e aí depois então retomar para concluir a outra. Nesse momento então a gente está fazendo, a gente fez uma música, gravou e agora a gente está fazendo um clipe para que as pessoas comecem a despertar sutilmente, ainda é uma coisa sutil, porque a gente tenta atingir as crianças que precisam começar a desenvolver essa empatia e aquela coisa assim, de tentar limpar essa esquizofrenia moral que as pessoas pregam nas crianças, que é essa coisa de comprar milhões de bichinhos de borracha de pelúcia e camisetinhas estampadas e os desenhos animados. Não existe desenho animado que não tenha bichinho. E, ao mesmo tempo, dizer para a criança que ela precisa comer aquele bicho, que ela precisa explorar, que é normal ela explorar, que faz parte. E depois, quando ele chega, aí não pode falar para ele a verdade, porque se falar para ele a verdade vai doer o coraçãozinho daquela criança hiperprotegida e consumidora até os ossos, até que vai chegar um momento em que ele vai estar adulto e viciado nesses erros todos, nesses equívocos todos. E como é que faz? E aí, a gente faz o quê? Então, quando a criança não pode mostrar e não pode falar, porque vai ferir a criança. E aí, quando chega na fase adulta, aí ele já aprendeu tudo errado e agora não tem mais como desfazer o equívoco. E nessa, bilhões de animais vão padecendo sem freio. Então, a gente vai tentando fazer por todos os lados, porque a ideia é um equilíbrio de coisas. O processo de conscientização ele leva um tempo e ele precisa ser equilibrado. A gente busca um pouco de empatia, um pouco de acolhimento, um pouco de protesto, um pouco de indignação, empurra a lei de um lado, como eu disse num vídeo há uns dias. A gente também não queria impor por lei coisa alguma. A gente gostaria que o processo de conscientização fosse um processo espontâneo, como o amor, como qualquer coisa que a gente queira compartilhar na vida, né? Eu não posso pedir para o meu marido me mandar flores vermelhas. Me manda flores vermelhas hoje, porque isso não existe. Isso é um absurdo. Então, ele está dizendo que ele pode plantar. Eu aguardo, é um processo. Mas o fato é que para um processo espontâneo de conscientização são necessárias duas coisas. Uma, muito tempo. E esse tempo não existe,
porque ele pode existir para pessoas, né, para os humanos que estão decidindo na sala de jantar, ocupados de nascer e morrer. Mas para os animais que estão na fila do matadouro, que estão dentro de gaiolas, dentro de laboratório, que tem um curto espaço de vida, porque alguns animais vivem muito pouco, né? Os camundongos, por exemplo, têm uma vida curtíssima, então para ele tudo é muito intenso. Para eles não há esse tempo. E aí outra coisa que também não há é o coração disposto. Isso infelizmente não há. Porque para a gente se submeter a um processo de transformação, a gente precisa ter uma mente disposta à renúncia. Essa é a questão básica. Sem renúncia não há evolução. Pode ser uma renúncia que a gente tenha como base a espiritualidade, pode ser uma renúncia que a gente tenha como base a filosofia, ou uma regra, mas há de haver uma renúncia, porque para toda escolha existem implicações de perdas. E quem não quer renunciar não vai poder escolher, porque quer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazendo esse processo delicadamente. Hoje, por exemplo, eu não estou chorando, como ontem, que eu desaguei, e ainda chorei mais depois. Mas a gente retoma força, pega, mas não pode soltar a causa. O que eu disse ontem está dito, e reafirmei num pequeno vídeo hoje. Porque estamos lidando com um momento muito tenso dentro da questão vegana, por conta das leis que, depois de espremermos as pedras e tirarmos uma gota de seiva, a gente vê o processo ameaçado e o risco de voltar, né, de caminhar para trás. Isso é lamentável, é desesperador para quem tem tanta coisa para lutar. Nós não estamos lutando apenas contra a tortura dentro das vaquejadas, nós estamos lutando contra essa resistência em se conscientizar, essa crueldade perversa das pessoas de se apoiarem numa causa pervertida mesmo, né, maléfica. Nós estamos lutando contra vaquejadas, sim, mas rodeios também, touradas também, os bois e os touros e os animais sacrificados em questões religiosas. Nós estamos lutando contra laboratórios que fazem testes em animais, faculdades que fazem vivissecção, experimentos de toda sorte, aquela vaca fistulada da Embrapa, que é a visão do inferno de Dante, um animal com uma abertura no corpo, onde eles ficam enfiando a mão e toda sorte de porcaria para encontrar lá a parte onde ela rumina. Assim, é uma coisa que, descrevendo, é dantesco. E quando a gente vai falar a respeito do negócio, ou não pode falar, não me conta, não me fala, não quero nem ouvir falar, ai que horror, como vocês veganos são negativos, ficam falando de coisas ruins. Ou então é aquela pessoa que simplesmente toma uma anestesia no cérebro e segue como se isso nada fosse. Então é um negócio desgraçado. Tudo isso, ego. É o ego, que é um negócio gigante, que é um negócio que é aterrador. Então nós lutamos contra tudo isso. E aí, quando a gente se vê unido por uma voz, não, nós agora já estamos juntos, agora a gente tem uma ideia, vamos nos organizar e tudo mais, aparece a luta dentro das leis, dentro da política. Aline, eu vou falar sim sobre a marcha do dia 30. A gente tem que conclamar os veganos para esse dia, porque é importante que a gente mostre a cara, a coragem, a força e a disposição. Quando tombou a carreta de porcos no Rodoanel, eu estava em casa, já tinha vendido o meu carro para resgatar o papagaio, então eu estava impossibilitada de ir me deslocar, mas eu fiquei acompanhando tudo
pelo computador em casa e dando apoio para as pessoas, passando as informações que quem está na rua não tinha. Eu passei o dia inteirinho fazendo isso, avisando uns, avisando outros, colocando um em contato com o outro. Então a gente pode fazer isso em algumas situações extremas, a gente tem como fazer isso de casa. Mas o problema é que quando a gente pensa assim, eu não posso ir, mas eu vou dar apoio para quem vai, quem é que vai? Porque todo mundo começa a pensar assim. E é lamentável, porque eu tive a oportunidade de ir na porta do Conselho Regional de Medicina Veterinária num protesto com os parceiros e a gente estava em meia dúzia. Gente, isso não pode acontecer. Não pode. É muito importante que a gente se manifeste, mostre a cara sim. Porque vou falar ainda do assunto que a gente estava falando ontem, que é a questão da política. Mas eu vou cortar esse vídeo, porque algumas pessoas querem acessar, e então eu vou cortar e eu retomo para a gente falar a respeito do ponto de vista da organização política, da formulação de leis e do cumprimento da lei. E aí eu volto já. Quem fez pergunta aqui e eu não consegui ler ainda, se quiser refazer ou passar para frente, ou se não, depois quando eu ler eu respondo, tá? A gente já volta.